onde nós refletimos a partir, né, do pensamento de algumas mulheres indígenas. Nós vamos aí, na tarde de hoje, dar sequência, né, a essas reflexões com uma outra importante pensadora indígena, um nome difícil de pronunciar, né, Xanacha Helena Aguilar Gil, né, a Xanacha Helena Aguilar Gil. Depois eu fui saber, Rosana e Simone, não sei se vocês chegaram a dar uma olhada nisso, um pouco da vida dela, que esse nome, na verdade, é um nome russo, né? O primeiro nome ela é uma indígena Michi, mas o nome foi dado por um tio que era um tio apaixonado pelo comunismo, né? Era apaixonado, e esse nome é um nome da cidade onde foi enterrado Tolstói. Então, em homenagem, olha só as coisas como vão se encontrando, né, em termos de pensamento. Então, ela é o cruzamento dessas leituras da família dos tios, que eram super envolvidos, assim, com essas posições políticas também, e depois todo o encontro dela, né, com a própria comunidade, Michi. Então, ela vem trazendo uma série de questões que circulam por aí, né. Então, à tarde de hoje, a gente vai conhecer um pouco mais essa pensadora. O texto é um texto que vai trazer algumas das reflexões, para quem quiser aprofundar um pouco mais o pensamento dela. Ela produz ensaios, né? Ela acho que, contratada pela imprensa El País, e ela escreve, então tem uma série de ensaios no El País, onde vocês podem acessar um material, assim, muito riquíssimo, né, de textos, assim, textos pequenos, e que ela vai trazendo questões que não são nada pequenas, né, mas ela vai desenvolvendo ali nessa coluna de jornal. E ela vem produzindo muito, né, vocês podem encontrar uma série de materiais dela, de vídeos, de palestras, né, e, enfim, intervenções que ela faz. Hoje, atualmente, que é uma coisa que ela fala nesse texto de hoje, a figura da avó, né, da abuela, novamente, né, a figura da abuela como uma figura extremamente importante na vida, né, dela e na vida de muitas mulheres que aqui a gente trabalhou. Ela veio a falecer recentemente, e ela, então, volta, né, para a casa da abuela dela, né, que é no meio rural, e volta a cuidar ali, né, a plantar, a cuidar dos animais, a se dedicar a esse lugar da abuela, que era uma figura muito central na vida dela. Então, ela mesmo diz numa entrevista que agora eu estou escrevendo menos, porque agora eu estou nesse momento de vida, assim, de cuidar desse, que não é apenas cuidar de um espaço, né, cuidar de uma memória também, né, que ela faz questão de preservar. Infelizmente, os textos dela, os livros que ela escreveu, a gente não tem acesso aqui no Brasil, como muita coisa a gente não tem acesso no Brasil. Eu tive até buscando textos dela, livros dela, são caríssimos, infelizmente a gente tem que importar, e está um valor, assim, extremamente alto, né? Um dia vamos ver se a gente consegue comprar mais barato esse material. Mas, assim, vocês têm acesso, né, a outras ideias, assim, pelos textos que ela tem publicado aí, que estão disponíveis na internet. Então, passo a palavra à Rosana e à Simone, que hoje vão nos apresentar um pouco do pensamento da Yasnacha, essa pensadora, ensaísta, linguista, que faz uma defesa, e eu acho que é bem importante dizer isso, né, porque talvez em algum momento alguém tivesse lido, por que estudar essa pensadora, né, essa disciplina? E eu acho que aí tem um elemento que é muito importante, né, para os povos indígenas, que é essa defesa da língua, né, essa defesa da língua, que não é uma defesa de um vocabulário, né,
apenas, mas é a forma como a língua carrega esses povos, né? Como a língua traz toda a cosmologia. Então, se falar de defesa de língua, de luta pela língua, né? Que ela é uma lutadora da língua indígena, das diferentes línguas indígenas, e ela se dispôs a estudar, né? Justamente levando essa bandeira, essa grande bandeira, também a defesa da água, né? Nos territórios indígenas, é porque ela também, cada vez mais, né, traz esse elemento de que defender a língua é defender uma cosmologia, né, é defender um modo de ser, um modo de estar. Então, quando a gente está falando, e o papel das mulheres na defesa da língua, né, o papel das mulheres, né, que ela vem trazendo também, né, das mulheres indígenas, na defesa da língua, na transmissão dessa língua, né, a importância das mulheres, né, e aí não é à toa que ela traz a figura da abuela, né, como uma figura que foi central na vida dela. Bueno, então só para trazer para vocês que a gente vai tratar desse tema a partir, né, das reflexões da Yasnasha, a partir de uma outra perspectiva, que é aqui a ênfase, né, e essa luta que ela traz da questão da língua indígena. Então, passo a palavra para vocês, para a gente começar a tecer aí as nossas reflexões na tarde de hoje. Então, pessoal, muito boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer imensamente, porque essa é uma das disciplinas que eu mais exerço, faço esse exercício de escuta e aprendo demais com todas e todos. Também me desculpo previamente, porque eu moro numa rua muito barulhenta, então vai ter uns sons, assim, ambientes de home office, mas faz parte, então peço desculpa de antemão. Enquanto a turma estava conversando sobre essa possibilidade de um projeto colaborativo, né, previamente, eu estava pensando o quanto isso vem totalmente ao encontro tanto dos textos da autora, mas também de alguns vídeos. Um deles, o vídeo compartilhado, inclusive, pela professora no nosso grupo, aquele vídeo em que ela, só me corrijam, a professora me corrija sobre a pronúncia, Yasnasha, é isso? Em espanhol, o Y tem som de J, né? J, sim. Então fica difícil, porque são 2 J's ali para a gente pronunciar, né? Ela inicia se perguntando como a gente pode, no vídeo, como a gente pode imaginar um futuro depois do Covid-19. Então, ela fala sobre como os povos indígenas podem nos dar algumas dessas respostas. E aí, principalmente, ela traz a questão de como é importante, nos momentos de crise, a gente fortalecer e restabelecer essas redes de pequenas colaborações. Então, eu vejo esse projeto, assim, colaborativo dessa turma como uma dessas possibilidades, né, de resistência e pequenas colaborações. E essa reflexão de como as nossas ações individuais, elas afetam as outras pessoas. E essa questão da colaboração e do apoio mútuo. Aí, ainda nessa ideia de realizarmos um projeto colaborativo da turma, enquanto eu pensava qual seria a inserção, né, que poderia colaborar, algumas falas das colegas, do colega Caio, quando a Letícia fala de partir das nossas identidades, tem muito a ver com o texto de hoje, quando ela traz a questão, a ideia de contrastes, né, que contraste é aquilo que nos difere em relação aos outros. Aí, explicando, eu e a Simone, a gente optou por não manter muito aquela questão de eu apresentar e ela debater, porque a gente se inscreveu dessa forma, vai ser mais uma conversa entre a gente, com vocês. E a gente também ficou na dúvida se a gente optava, eu prezo muito pela mobilização, como a Guadalupe falou, dos recursos visuais, quanto eles ajudam. Mas na aula anterior a gente gostou muito de como fluiu também como conversa e a gente optou por seguir, assim, como
naquele início da aula, a gente seguir nesse ritmo de uma conversa mesmo. Então, sintam-se todos, todas, todos convidados para a gente ir dialogando. A gente optou pela primeira imersão no assunto do texto, ao qual a gente vai se apoiar também em alguns ensaios dela, no El País, principalmente aquele dedicado com a temática do feminismo e um outro sobre identidade também. A gente vai compartilhar um vídeo, mas antes eu vou passar a palavra para a Simone para ver se ela gostaria de fazer alguma inserção a mais nesse primeiro momento. Oi, gente. Só para comentar, assim, o quanto foi importante, assim, conhecer essa autora, assim, e várias outras que a gente viu aqui, né, ao longo dessa disciplina. Acho que a grande maioria eu não conhecia e acho que talvez demoraria para chegar até essas autoras se não tivesse me inscrito nessa disciplina e não tivesse, né, para ter essa oportunidade, assim. Então, essa é uma das autoras, assim, que foi muito importante ter conhecido, assim, por trazer elementos muito legais e que eu acho que conversa com coisas que a gente já conheceu aqui, já discutiu aqui e aprofundam, assim, né? Então, estou bem feliz, assim, acho que vai ser uma autora para continuar lendo, assim, uma parceira para continuar junto, pensando, assim, essa autora, né? É isso, para começar é isso. Então, para dar início, a gente vai compartilhar esse vídeo, onde a autora se questiona por que estão morrendo as línguas. Só vou pedir que me confirmem se vai estar compartilhando direitinho para todo mundo. Todos estão vendo? Sim, tá ok. Rosana. Puder aumentar, talvez. Sim. Isso. O som tá saindo também, né? Tá saindo. Tá. Hayuk, hununa pat kumut hoit kops. Shune no stun, het shakutege. E jochten het uits haya no na juk kat no kops nada. Kat hede. Denne nos yak tane betok, denne nos tane betok, het punjo no wem anak. Kukat uits no na juk chaboj, kuhaya majan ya kaps. Taden uits dek nio in dak mo yak wop, yak oog. Tayaganugmet. Eyana amanekech den hatugach. Dinye musa no na yuk yagabesh. Dinye yagashwich. Kat us no na yuk yak muhpetak. Mo spectakel. Kat yak muhpetak. Mo ho yak payoyen. Kat yak muhpetak. Mo ho yak. Kat us no na yuk kup ngude nak tugech. Kat us kup no na yuk nushwetst. Mezi us no na yuk nushwetst. Makutege bus na net na yu kus kat net na ruinje schon zuget. Kus hat net na ruinje haisch nu tog, haisch nu jagt. Kus hat net na ruinje kat schmuch betagt. Kus kat schakopst, kat schak majagt. Pun zok de bus kwat tung ju joj, moos net na ruinje. Noem bus na yu to da kotege jot mats mugep schmucht. Kat us hat na yu jutege, makutege. Noem us na yu Tukutege, mets makutege, hatunchen moon, hatunch anaamen. Tam nuchen, dit is hot. Então, enquanto linguista,
a autora ela parte nos aproximando as pessoas enquanto fonemas, lembrando os fonemas como essa menor unidade sonora, e ela faz essa aproximação que a identidade, tal qual os fonemas, necessitam do contraste, essa reafirmação daquilo que te diferencia em relação ao outro para se configurar. Mas a questão das identidades é sobre como elas são tecidas por aqueles que têm o poder de narrar a alteridade, né? Quem é esse outro? Porque as diferenças, a autora coloca vou acabar por misturar alguns dos textos, porque tanto eu como a Simone, a gente leu tanto esse texto quanto os ensaios, eles conversam bastante entre si. E aí também ela fala o quanto aqueles que têm o poder de narrar a alteridade ao outro, quanto costumam chamar por alguns nomes, alguns termos, como minorias étnicas ou como diversidades, mas que muitas vezes isso acaba, em outras formas, por soar como desvios da norma, porque a alteridade é vista sempre como outro, o normal são todas aquela história única, né? Aquela unidade construída, no caso, no local onde ela fala pelo Estado mexicano, apagando tanta diversidade e também encapsulando toda a diversidade dos povos como o nome de povos indígenas. Tanto é que ela fala que quando ela se identificou como indígena, foi quando ela saiu, então, da sua cidade, que é Ayutla, né? Mixi, teve contato ali, e aí ela percebeu quão forte foi essa questão do contraste. E ela sempre se via como Mixi, porque na língua, eu vi pronunciar como Mixi, porque, por exemplo, na língua Mixi, o mundo é dividido entre dois tipos de pessoa, nesse sentido. Existem os Mixis e os não Mixis. Então, ela se considerava como Mixi, mas não enquanto pessoa indígena. Quando ela tem esse maior contato, ao sair da cidade dela, ela percebe o quanto muitas características dela, que ela frisa bastante isso, eram até então irrelevantes, mas a partir dali tão frisadas ela enquanto pessoa indígena, por ser aquela pessoa que não fazia parte daquilo que é tido como normativo. Acho que a Simone ia comentar. Eu queria comentar, assim, que eu acho que 3 pontos, assim, parecem estarem relacionados no pensamento dela, pelo que a gente pode acessar, assim, através desses textos que a gente leu, assim, né, que é essa questão da língua, da identidade e do Estado. Pelo menos eu vejo como esses 3 pontos como principais, assim, nesses textos, de uma forma completamente relacionada, né. E aí eu queria ler eu estava se falando antes de frases das autoras, né, e eu tinha separado um parágrafo, assim, que eu queria ler, que eu achei bem interessante, que é um dos ensaios do El País, que eu traduzi como Pareço Indígena? Interrogação. Ou a escolha da identidade, o nome do ensaio. Não sei se é exatamente essa a tradução, né? Mas aí tem uma citação que eu destaquei, assim, que diz o seguinte: o que é ser indígena, então, né? Que eu acho que depois a gente pode voltar para outros elementos do texto, e esse ponto vai ser super importante, assim, que é ser indígena significa pertencer a uma das nações do mundo que sofreu colonização, e que, além disso, não conformou um Estado próprio,
nos processos de criação dos estados modernos atuais. Uma nação que, sem ser consultada, ficou encapsulada dentro dos estados que criaram minorias com poder. Estes estados combatem a existência destas nações. Ser indígena é formar parte de uma nação sem estado. Essa passagem me lembrou bastante, inclusive, a obra do Pierre Clastres e Sociedades contra o Estado, que é um texto que eu trabalho no meu trabalho, na minha tese. E eu acho que fala um pouco também do que a língua significa, assim, um pouco do que a Magali trouxe na introdução que ela fez, assim, né? Que não se trata, quando se perde uma língua, não se trata só de uma língua, assim, né? E o que a Yasnasha vai, então, falar que essa outra frase, as línguas não morrem, elas são mortas. Então, de um projeto de colonização que matou as línguas, né, e que foi projetado, né, e ela vai falar no vídeo e em alguns textos disso, de que o Estado mexicano não existia há 300 anos atrás, e, no entanto, hoje ele predomina, e essa é a língua nacional. O espanhol é a língua nacional, o castelhano é a língua nacional, enquanto todas as outras línguas são renegadas, que são maioria, viram minoria, assim, né? Então, ela vai traçar, no que eu entendo, assim, essa relação entre esses três aspectos, a língua, a identidade e o Estado, e colocar, então, no Estado esse agente, né, que não só que persegue as línguas e coloca elas no lugar de outras e de minorias, que silencia, né, essas outras línguas, mas também como aquele que forja identidades, né, que cria identidades. Em algum momento, em um dos textos, ela fala de identidades artificiais, né, que passam, então, a ocupar o lugar de universal, enquanto aquelas identidades que já existiam, então, vão desaparecendo ou se tornando o desvio da norma, assim. Essa parte que a Simone falou das identidades artificiais, ela é no texto principal mesmo. Ela fala exatamente isso, como essa história única, essa identidade única, ela se contrapõe a toda a diversidade pré-existente na região. E aí ela, para tornar algumas questões mais explícitas, ela cita um exemplo de que em 1998, na França, os povos falantes de outras línguas distintas ao francês propuseram que a Constituição francesa reconhecesse ao menos a existência dessas outras línguas. E que, então, mostrando quanto isso é um projeto institucionalizado, a Academia Francesa ela se negou veementemente, e o argumento de reconhecer essas outras línguas é que esse reconhecimento atentaria à identidade nacional da República. Então, ela comenta, a autora, que somente a menção da França poder ser um Estado multilingüe já atenta contra toda essa identidade artificial construída acima do silenciamento das outras nações que não viraram oficialmente uma nação, né, que ela coloca logo em seguida nações encapsuladas, que sofreram, então, o colonialismo. Nesse ponto, se vocês quiserem continuar. Não, pode continuar. A gente não ensaiou, tá, gente? Nesse texto, Pareço Indígena, né, do El País, foi um texto que eu gostei muito, assim.
ela traz essa questão de que volta e meia se fala que os indígenas têm uma identidade forte. E isso é fundamental para entender o que ela vai falar como conceito de identidade, né? Então, os indígenas são aqueles que têm uma identidade forte porque mantêm os seus costumes. Então, essa é uma ideia predominante, né? E que as pessoas que se adaptam a outros costumes não têm identidade, né? Ou que aqueles que estão dentro de uma perspectiva ocidental não têm identidade. E aí ela vai falar disso como uma situação problemática, porque isso coloca, inclusive, alguns no lugar do universal, né? E constitui os outros, que são aqueles que têm identidade. Então, essa questão ela vai discutir nesse texto, né? Será que é possível alguns terem identidade e outros não? Será que é possível uma identidade fraca e outra forte? Ou será que é possível que uma identidade desapareça, morra, né? São questões que ela vai abrir e que ela vai, enfim, discutindo e propondo reflexões, né? Porque esse peso colocaria, então, os indígenas como esse lugar de outras populações que fora da norma, né? E a norma ocidental. E aí ela vai trazendo alguns exemplos da vivência, né, e que a gente com certeza já ouviu algo parecido, se não disse alguma coisa desse tipo, como, por exemplo, ela fala que já perguntaram para ela, tu vai colocar o traje típico ou o normal, né? E o normal significa o ocidental, né? Então, dessa ideia de que esse normal não é identidade, não é identitário, né? Mas que ele pertence, então, a uma tradição específica. E aí ela vai falar que se a gente questiona esse olhar etnográfico, esse olhar homogeneizante, a gente se dá conta que o jeans também é um traje típico. Ou que a gravata, e aí ela brinca que não tem utilidade nenhuma, é um traje típico, tem uma função social dentro de um traço identitário que é o ocidental, e que tudo isso conforma uma identidade, né? E aí ela fala, por exemplo, dos matrimônios, né, de um ritual ocidental de entregar uma aliança valiosíssima, algo desse tipo, né? E que tudo isso são rituais identitários. Então, da onde que a identidade é do outro, né? Então, ela vai falar que todas as sociedades possuem costumes, que a diferença não é quem tem ou quem não tem costume, mas a diferença é quem pode narrar sobre os costumes, né? Quem tem esse poder da narrativa e que se coloca no lugar, como se a sua narrativa fosse universal e constrói e constitui uma outridade, que é esse que é o outro, que não é o universal, né? Então, nessa discussão que ela vai trazer nesse texto, ela vai dizer que a identidade, ela, conceitualmente, assim, para ela, seria um subconjunto de traços de uma pessoa ou coletivo que estabelece contraste, né? Dessa forma, ela nos ajuda a conceituar a identidade. E ela vai trazer o exemplo de que todos nós somos terrestres ou terráqueos, e que isso poderia constituir o nosso traço identitário. No entanto, não faz parte, né, daquilo que a gente entende como nossa identidade, porque não faz contraste. Todos nós somos terrestres ou terráqueos. Aí ela vai dizer que se a gente se deparasse com os marcianos, talvez dessa forma, isso passasse imediatamente a gente se reconhecer como terráqueo ou como terrestre. E aí a gente fizesse o hino dos terrestres, a gente estabelecesse símbolos de terrestres, cantasse músicas, fizesse festivais dos terrestres, porque a gente está diante desse
desse contraste, né? E aí, essa forma, assim, que eu acho que dá para a gente compreender com mais facilidade, através desse exemplo, o que ela está definindo como identidade. Ainda seguindo nesse mesmo texto e na linha do que a Simone comentou, desse olhar homogeneizante, que ela falou do jeans e tudo mais, que perguntaram para ela pessoalmente, né, se ela iria se vestir de acordo com uma vestimenta típica ou normal, mas também ela conta uma outra situação que um amigo dela, referindo-se à vestimenta de mulheres de um outro povo, que é Tsotsis, não sei pronunciar. Ele falou, nossa, não sei como elas não cansam de se vestir da mesma maneira todos os dias. É aí que ela fala, mas vocês basicamente vestem jeans e camiseta todos os dias. E ela fala sobre como esse olhar homogeneizante não percebe as diferenças. Esse olhar do amigo dela estava tão condicionado que não percebia as diferenças de cor e de texturas em cada uma daquelas blusas tradicionais daquelas mulheres que ele comenta que não sabe como elas conseguiriam se vestir da mesma forma sempre. Indo também nessa linha do que a Simone ressaltou, sobre como as identidades, elas são permeadas por esse sistema de poder que detém quem tem a chance de poder definir o outro. Ela ressalta essa questão da apropriação, como em muitas ocasiões, o mesmo sistema que nega, que despreza aquilo que é lido como indígena, ao mesmo tempo ele glorifica alguns aspectos quando pode ser comercializado, né, quando pode ser apropriado para o turismo. No texto principal ela fala de uma cerimônia que é considerada a maior festa da América Latina, e o quanto virou algo exatamente turístico, né, descaracterizado. E ela fala, então, que esses aspectos, quando eles podem ser comercializados e usados num sentido de folclorização, eles adquirem uma certa importância. Aí, não sei se a gente leu outro texto, que é o Myths, Encontros com o Feminismo das Outras. Ainda para fazer esses comentários sobre como esse olhar homogeneizante acaba por definir quem ela, enquanto mulher indígena, mulher mixe, deve ser. Então, o subtítulo desse texto já resumindo do que se trata, fala sobre como as violências de gênero que as mulheres indígenas sofrem respondem a um patriarcado que não se pode desligar da opressão colonial, algo que já foi comentado em leituras passadas na aula. E aí ela fala algumas situações que ela passou, inclusive na academia. Deixa eu localizar aqui para falar exatamente como foi. Mas ela estava num encontro, assim, na universidade, meio acadêmico, e aí era muito discutida essa questão do dote, né, nos matrimônios dos povos indígenas. E aí uma pessoa chegou para ela e perguntou por quantas garrafas de mezcal ela seria vendida, né? E ela fala por quantos, acho que era qual o valor do anel de diamante que tu vai se vender, porque dela fala essa questão do costume do matrimônio, do anel, e como isso é tão visto como normal, que as pessoas brancas
não vem como um traço seu cultural, porque aquilo ali é homogêneo, então qualquer coisa que fuja daquilo e seja uma questão de dote, de outra coisa, já é algo que está desmerecendo a outra pessoa. E também tem outra situação aqui, que ela comenta, deixa eu localizar. Sim. Que também outra situação, que há alguns anos no Instituto Nacional das Mulheres foi um evento dirigido a mulheres indígenas comunicadoras, e então uma funcionária, ela insistia sobre a necessidade de que as mulheres indígenas, que as pessoas indígenas, elas precisam transcender esse pequeno mundo das políticas comunitárias e começar a participar da política de verdade. Então, o seu sistema não é uma forma de organização legítima. São só usos e costumes que não chegaram àquele patamar da política de verdade. Então, deixe de lado isso, né, dessas pequenas comunidades que realmente não são a política de verdade, aquela com instituições e partidos políticos mesmo, que era nesse sentido a fala da pessoa. Ela fala, fazendo referência à política que se faz nos partidos políticos. Esse texto, a gente escolheu ele, assim, é um pouco diferente dos outros, que vão tratar de identidade da língua. Esse texto vai tratar mais a respeito dos feminismos, né? Mas a gente acabou escolhendo ele em função do tema da disciplina, assim, né? E o que ela vai debater nesse texto, assim, né, um pouco com esse exemplo desses acontecimentos que a Rosana foi trazendo, esses lugares de diferentes formas de luta das mulheres indígenas, que não necessariamente tem a ver com feminismo, que não necessariamente vão se chamar de feminismo, né? E essa ideia, então, do feminismo ocidental, de partir de uma certa universalização, né, do que seria ser mulher e lutar, né, contra as opressões, como acontece nessa situação do dote, por exemplo, num contexto de feminismo universitário, digamos assim, né, dela ser questionada como se sobre o patriarcado dentro da sua realidade, assim, né? E aí ela vai começar esse texto falando também, acho que os outros textos também, nesse também ela vai trazer do que se pensa no senso comum, né, das primeiras ideias, assim, né? Então ela vai rebater a ideia de que, discutir a ideia que se tem de que as mulheres indígenas, elas sofrem pelo patriarcado como se elas não pudessem, de que elas sofrem pelo patriarcado, que elas não podem lutar como no feminismo ocidental, assim. De que, como se o patriarcado fosse um valor tradicional, um valor dentro dos valores e costumes daquele povo, e não um sistema de opressão. Né, como se, então, dentro do feminismo ocidental, o patriarcado é um sistema de opressão. Dentro de outros feminismos ou das lutas de outras mulheres, o patriarcado não é um sistema de opressão, ele é um valor tradicional. Então, por isso, não seria possível dessas mulheres lutarem, a menos que elas rompessem com seus valores culturais, assim, um pouco essa ideia, assim, né? Como se elas precisassem se opor às suas tradições para poder combater o patriarcado, e como se não houvessem dentro das suas tradições referências emancipadoras, né? Aí ela vai, então, discutir essas questões, quase que como se tivesse ali uma essencialização do patriarcado,
o que não acontece dentro do feminismo ocidental, né? Ela vai trazer. E aí ela vai trazer que não tem como desvencilhar a discussão do patriarcado da opressão colonial, né, que é algo que a gente já leu em outras autoras, né, e de que dentro das tradições e dos costumes indígenas também tem horizontes emancipatórios, né. De que partir do horizonte do feminismo ocidental seria como que negar a opressão colonial. É algo que ela vai trazer. Assim. Seria como se remeter ao patriarcado como um valor e um costume, né? E desconsiderar que houve toda uma opressão colonial construindo também, né, o sistema de opressão patriarcal. Então, que não há como enfrentar um sem enfrentar o outro. Né? E aí ela vai falar da multiplicidade das formas de lutar das mulheres indígenas que não necessariamente se denominam feministas e que muito menos se identificam com o feminismo ocidental. Ela vai citar o feminismo comunitário, mas também vai falar de que essas lutas não necessariamente se chamam feministas. Né? E outro ponto que ela vai trazer é que nessa situação que a Rossana fala, né, de ser questionado, que é preciso romper com esse movimento local e encarar a política de verdade, a luta de verdade, ela vai falar, inclusive, de que as lutas das mulheres indígenas não tem a ver com as lutas individuais que a gente conhece, né? Mas que elas são lutas muito comunais e que, embora muitas vezes se veja muito mais os homens indígenas ocupando certos espaços de conversa, né, com o Estado, isso se dá muito mais por uma situação que é de como que as estruturas estatais incidem nas vidas desses povos, de como que se dá o acesso à língua, de como que se dá o acesso à escolarização, do que as mulheres não estão em frentes de luta, assim. Vou falar muito mais de um modo de lutar das mulheres, né, que é ocupando outros espaços, espaços mais coletivos, e não tanto, pelo que eu entendi, esses espaços representativos. Retornando ao assunto da identidade, que está no primeiro texto, mas esse é ainda retornando ao texto Pareço Indígena, que a Simone ressaltou quando ela se questiona se é possível ficar sem identidade, e a questão das identidades fortes, que é visto como as pessoas, os povos indígenas, são pessoas de identidade forte. Não me recordo se a gente chegou a tocar nesse termo aqui agora, mas eu acho que não. Que no final desse texto, Pareço Indígena, ela comenta que se tu sente que a tua identidade não é uma categoria privilegiada, que não precisa ficar todo o tempo sendo reforçada aquilo que é o que te diferencia, né? Então, se a tua identidade é aquela que é estabelecida como norma, é um sinal, se tu sente, nossa, mas eu acho que a minha identidade não é forte, é um dos muitos sinais evidentes de que talvez você seja uma categoria privilegiada, que é aquela que é vista como a norma, né? E aí ela fala o quanto isso muda dependendo da localidade onde você tá, por exemplo, uma pessoa urbana, e ela fala mestiça, enquanto mexicano, quando ela vai para os Estados Unidos.
Enquanto na Cidade do México ela pode sentir que a identidade dela não é forte, porque ela não se identifica, né, como o outro, aquele que é o indígena, por exemplo, quando ela vai para algum lugar, como por exemplo os Estados Unidos, aquilo ali já bate muito forte. Nossa, eu sou um pouco outro aqui. E aí, para fechar essa linha de raciocínio, ela fala sobre como todas essas identidades, elas são organizadas de uma forma hierarquizante, né? E como tanto falado nos textos previamente pelas autoras e pelas colegas antes, como é uma relação entre o patriarcado, o colonialismo e o capitalismo de forma muito que sempre indissociável, né? Atrás daquilo que parece pessoal, mas na verdade tem a ver com as identidades políticas. Pode falar, Simone. A importância, né, do Estado construindo essas identidades e hierarquizando essas identidades, né? Acho que essa função, assim, ela destaca, né? E ela vai falar, então, e aí eu tinha começado com essa citação sobre ser indígena, né? E ela vai contar, né, que por ela ter, não ter a língua castelhana e pelo lugar onde ela nasceu, pela origem dela, ela não se reconhecia como indígena, ela não estava ligada nesse negócio, assim, ela era Miche, ou Miche, né? Ela se considerava Miche, nasceu assim, né, esse era o rolê dela, assim, né? E ela só vai se perceber indígena quando ela vai para a cidade estudar, né? É só quando ela sai do lugar onde ela nasceu que ela descobre que ela é indígena, então, né? Que existe essa identidade que foi construída para ela. Em algum momento ela volta e ela diz isso para a avó dela, e a avó dela diz, não, eu não sou isso aí, eu sou Miche, né? Eu não sou indígena, né? E a partir dessa experiência, ela vai começar a pensar esse tema da identidade e perceber, então, como essa identidade indígena como uma identidade que ela é criada pelo Estado, né, que ela é uma identidade que só existe em função do Estado, né, que ela é uma categoria definida pela colonização. E vai falar de que o Estado, né, ele, então, constrói essas identidades e vai hierarquizando essas identidades, hierarquizando o mundo a partir dessas definições, né? E isso tem a ver com o apagamento, o silenciamento das línguas, isso tem a ver com a criação da identidade nacional, com a definição de uma língua nacional, isso tem a ver com o hino, isso tem a ver com símbolos que a gente aprende na escola, uma série de estratégias, né, os campeonatos de futebol, né, uma série de estratégias de símbolos e de rituais que vão criar uma identidade nacional e silenciar e, se possível, assassinar outras identidades, fazendo uso delas só quando convém, né? Como, por exemplo, o que a Rosana falou, né, dos festivais e do turismo, né. E que essa é um pouco a função, né, das identidades nacionais. Elas existem para silenciar outras identidades políticas e históricas, ainda que elas sejam muito anteriores. Então, ela vai falar dos estados nacionais como monopólios na geração de discursos identitários através desses símbolos, através das hierarquias que definem o que é normal, o que é desvio. Então, na verdade, ela vai falar dessas identidades artificiais, como a gente já falou, como ideologias que se tornam experiências identitárias através desses discursos e dessas práticas nacionalistas.
Seguindo bem isso que a Simone fala, ela fala como o ser indígena contrasta com aquilo que é essa identidade artificial criada pelo nacionalismo mexicano. Ela fala que ela nunca desejou deixar de ser Michi, mas ela desejou muitas vezes deixar de ser indígena. Aí, na sequência, ela explica qual o sentido disso. Que deixar de ser indígena sem deixar de ser Michi significaria que exatamente todas as questões que a Simone falou já teriam deixado de operar. Que o discurso e as práticas estatais que combatem essas manifestações diversas, as características distintas ao que é tido como oficial, teria deixado de operar. Então, significaria que ela poderia ter aula da língua materna dela, que ela poderia conhecer a história do povo dela, assim como é obrigada a conhecer aquela história tida como a identidade nacional, e mais ainda que o povo dela, Michi, poderia tomar livre determinação sobre os bens naturais presentes em seu território. Então, ela precisa se identificar indígena a partir daquele momento que ela é tida como aquele desvio do ideal enquanto identidade nacional. Um dos motivos que a abuela dela não se identifica enquanto indígena porque não teve essa questão do contraste. Para ela é Michi, que somente tem essa questão da língua que a gente comentou no início. Existe uma palavra que designa as pessoas Michis e as pessoas não Michis. Então, é isso, ou é Michi ou não é. Outra questão para além disso, né, essa questão do indígena não tinha se feito presente até então. E essa questão da língua, né, eu fui trazendo coisas, acho que a Rossana também fez essa lógica, assim, que é trazer elementos principais sem necessariamente encarar o texto numa linearidade, né? E eu acho que também sem pretender dar conta de tudo que o texto traz, assim, mas elegendo alguns pontos, assim. Então, na verdade, o que eu vou falar agora é a primeira coisa que ela traz no primeiro texto, que é essa questão dos fonemas, assim, né? Que eu acho que, bom, talvez por eu ser de uma área completamente diferente, né, é uma autora linguista, assim, né? Eu acho que eu nunca tinha lido uma linguista na minha vida, assim. Mas ela é uma pessoa bastante militante, né, e ela entra ela vai estudar, né, se especializar nisso, assim, por uma causa, assim, né, por uma luta, assim, né, por perceber a necessidade. Isso ela vai falar em vídeos que tem dela, assim, são bem interessantes, assim, porque ela conta muitas histórias. E então ela vai trazer a língua num lugar assim muito interessante, que ela vai falar desses dois termos, que é o ser ou não ser, né? E aí eu não sei se é assim que pronuncia, mas como se escreve é it's, que é um nós que exclui o ouvinte, e o atom, não sei, que é o nós que inclui o ouvinte. Nós, você não, né? E aí ela fala de que na língua Michi não tem como tu não tomar uma decisão de que nós tu tá falando. Diferente do castelhano, que é o nós outros, que é uma ambiguidade, né? Um pronome ambíguo, né? E ela na língua Michi não tem ambiguidade, tem uma decisão de quem se está falando, assim, né? Então, o que está posto nessa ideia gramatical é dar ou não visibilidade à diferença, como se o castelhano anulasse a diferença, né? Porque ele fica ali em cima do muro, ele fica, nós outros, quem é, não sei, de quem que ela está falando, não sei, nós outros, uma generalização, uma universalização. E
e que no NIT isso não existe. Como não existe uma palavra correspondente à palavra indígena, também não existe nos outros, existem essas outras duas palavras, onde a gente de cara toma uma decisão de quem que a gente está falando, e sobressalienta a diferença, porque como ela vai falar no final do texto, a diferença não é ruim, né? A diferença não é algo que precisa ser apagado, né? E eu acho que isso, para mim, pelo menos, foi o que mais ficou elucidado, assim, do pensamento dessa autora, assim. Concordo bastante contigo, Simone. Eu não sei, que os textos suscitam bastante questões, acho que a gente deixa um tempinho para nossa conversa final, mas só uma dica, assim, que dentre esses artigos no El País, um outro que a gente havia lido, é um que fala da democracia e dos povos indígenas, então ele recupera muitas das coisas que foram faladas nesses outros textos que a gente comentou, mas fala de forma mais incisiva como a palavra democracia muitas vezes é usada exatamente para operar essas estratégias de silenciamento e de apagamento das outras formas distintas de culturas e organização. Então, é o texto Democracia e Povos Indígenas, e ela recupera muitas coisas desses, mas é bem interessante, assim, de fazer esse paralelo, enquanto em nome de uma democracia existe, inclusive, esse apagamento da diversidade linguística. Ela fala, esse texto se eu não me engano, do ano passado, e aí ela comenta que há algumas semanas um grupo de intelectuais publicou um texto chamado Contra a Deriva Autoritária e pela Defesa da Democracia. E que entre muitas... era para ser algo que soasse progressista e tudo mais, e que, dentre as muitas questões desse texto, eles fazem um chamado aos cidadãos do México para recuperar o pluralismo político e o equilíbrio de poderes que caracterizam a democracia constitucional. E nessa carta, nessa mesma carta, houve um ataque ao sistema de organização social dos povos indígenas, distintos do Estado mexicano, porque acusaram os povos indígenas de atentar contra os direitos individuais por ter essa forma própria de organização. Então, como a forma própria de organização de cada um dos povos, nessa carta era vista como uma afronta, algo que ia contra a democracia. Então, é um texto que bem interessante, assim, de fazer essas conexões com esses outros que a gente comentou. Não sei, Simone, se a gente já, acho que dá um tempinho bom para a gente abrir para o debate com as colegas, com os colegas. Acho que sim, só um ponto que eu acho que vale mais reiterar é esse ponto de que a identidade, então, de que para ela não existe ninguém que não tem identidade, não existe uma identidade fraca, né? O que existe é uma identidade que se reconfigura, né? Conforme o contraste. O contraste reconfigura. Então, por isso ela não se entendia indígena antes. Essa identidade não estava colocada para ela não estava diante desse contraste. Quando ela vai para a cidade, ela se vê diante desse contraste, né? Assim como, em alguns momentos, dependendo das circunstâncias, de onde que eu estou vivendo, a minha identidade de mulher pode estar ressaltada. É com essa luta que eu estou me identificando. Num outro momento, numa outra circunstância, eu estou vivendo uma realidade onde, e é o traço, a palavra que ela usa é o traço identitário, né? Alguns traços identitários podem não fazer sentido nenhum, né? Eu tenho a orelha grande, só um traço, mas isso não faz questão.
né? Agora, eu sou LGBT, então, dependendo do contexto que eu tô, esse traço identitário pode estar fazendo muito mais sentido, né? É como se aquele traço identitário ele fosse ativado conforme as vivências e situações, né? E outros traços identitários, eles não são questões naquele momento, porque eles não estão em contraste, assim, né? Eu acho que isso diz bastante, assim, para a gente pensar um monte de coisa. Maravilha, gurias, muito bom, Rosana, Simone, assim, acho que a riqueza também das leituras que vocês foram buscar, né, dos vídeos que vocês acessaram, muito legal, acho que trouxe, assim, um leque, né, um apanhado, assim, da profundidade do pensamento dela, do quanto ela vai trazendo muitos elementos para a gente poder pegar um fio desses aqui para a gente ficar discutindo a tarde toda, né? Vocês trouxeram vários fios da reflexão que ela nos provoca a fazer. As leituras desses textos de O País são leituras chaves, porque elas também vão acompanhando determinada resposta ao contexto daquele momento ali que ela está escrevendo, né? Um fato X e que ela responde, a publicação de uma obra, né, um fato, né, histórico daquele momento que ela vai respondendo. Então, a gente acompanha muito, assim, a forma como ela vai se colocando, né, dentro desse contexto mexicano, mas é um contexto também, né, que ela vai para além do México, pensar também a organização dos povos indígenas, né. Bom, tem muita coisa aí, né, a relação também dela com o movimento zapatista, né, a luta da autonomia dos povos indígenas, né, lá no México são 69 nações, e são 69 nações que não são reconhecidas como nações, né, então a pluriversidade, né, desse território, línguas que não são reconhecidas, né, autonomias que não são reconhecidas, e o quanto o Estado, né, que ela vem trazendo, né, essa ideia de um Estado patriarcal, capitalista, colonizador, ele vai compondo, na verdade, esse repertório de contrastes, né, ele vai introduzindo, ele vai impondo, vamos dizer assim, esse repertório de contrastes que ela vai também questionando, né. Esse trabalho da Simone, nunca tinha lido um texto de uma linguista, é muito interessante, né, porque, na verdade, a gente fica pensando, não só pela questão da linguagem que ela vai trabalhando, mas também o exercício, né, e a afirmação que ela faz da língua, da própria língua, né. Esse vídeo que vocês trouxeram, né, é um vídeo que ela vai falar para o Congresso, né, mexicano, no ano de 2019, o Ano Internacional das Línguas Indígenas, né, e ela fala em Mitch, né, todo o tempo. A gente poderia dizer, talvez a gente não tenha lido textos de nenhuma linguista, mas a gente também não lê textos de outras línguas, né, línguas indígenas, de outros repertórios, vamos dizer assim, culturais, né, a gente acaba sempre lendo textos que são textos que vêm com uma marca aí, né, dessa língua colonizadora. Então, para além de uma linguista, também é uma indígena que traz o Mish, né, que traz esse risgo, né, esse traço, né, que ela faz questão de se colocar, né, sempre quando ela fala, né, mais do que indígena, né, para além, não sou uma indígena, sou uma Mihi, né, então esse é um elemento, acho que é importante de marcar, que, né, que vocês trazem. Bom, acho que vocês selecionaram pontos, assim, extremamente instigantes para a gente pensar também, acho que também é essa ideia, né, poder estar trazendo elementos para a gente, enquanto coletivo, também ver como a gente reage a essas questões todas, né. A Letícia já levantou a mãozinha ali, pelo que eu vi, não sei se eu perdi alguém aqui que levantou a mão. Letícia, querida.
Bom, primeiro, assim, parabenizar as meninas, né, pela maneira como elas conduziram, né, então eu li o texto, me chamaram a atenção algumas coisas, e aí enquanto elas falavam, assim, daí eu lembrava de outras questões também, né, eu não consegui ler, né, todos os outros documentos, né, mas acho que as gurias trouxeram coisas, assim, muito bem interessantes, né, e aí eu acabei pontuando 3 coisas, assim, que mais me chamaram a atenção. A primeira foi no vídeo, né, que as meninas apresentaram, e que dá na afirmação, né, que é feita, né, as nossas línguas, elas não morrem, elas são mortas, né, elas são assassinadas, e aí a impressão que a gente tem, né, quando a gente pensa assim, uma língua que não existe mais, é que ela deixa de existir, é que ela acaba sendo uma língua morta, porque as pessoas deixam de falar, mas na verdade não, na verdade é justamente essa opressão que faz com que as pessoas deixem de falar essa língua, né? E aí os povos indígenas foi justamente isso que aconteceu, né? Existiu muita proibição, e aí pensando, né, nos povos escravizados aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa, né? Os negros escravizados, eles eram proibidos também de falar, né, o seu idioma natal, e aí, né, esses idiomas acabaram se perdendo, né, então, não é que a língua, ela morra, mas ela é morta, né, e então, para ver como esse sistema de opressão, né, ele não mata, não somente, assim, os corpos, né, mas sim toda uma cultura, né, e um idioma, uma língua, né, então, foi uma das coisas que me chamou a atenção. E a questão da identidade, eu nunca tinha parado para pensar a identidade dessa forma, né? Que a identidade, ela se baseia no contraste, né? E aí tu recebe essa marca a partir do momento que tu sai da norma, né? E aí a gente pensa, né, na questão da nossa cultura ocidental, né? Então, quem é branco não é apontado como branco, né? A partir do momento, assim, tu passa a ter uma cor quando tu é racializado, né? E aí, então tu passa a ser negro, então tu é negro, porque as pessoas brancas são padrão, né? E aí tu é negro, tu é indígena, né? E aí a questão da identidade também, eu nunca tinha parado para pensar sobre esse aspecto, né? Que a identidade, justamente, ela parte do contraste, a partir do momento que tu sai da norma. Então foi uma forma, assim, que é bem interessante, né, e aí no texto ela fala, né, que ela se torna indígena a partir do momento que ela sai do ambiente dela, a partir assim como acontece com a gente, né, nós que somos negros, a gente se torna negro a partir do momento que a gente sai da nossa casa, né, no teu meio familiar, tu não é negro, tu não é apontado como negro, tu passa a ser negro quando tu passa a conviver com outras crianças na escola, né, ali que tu passa a te tornar negro, e aí ela também traz isso, né, que ela passou a ser indígena quando ela saiu do ambiente dela. Então foi uma coisa que me chamou a atenção. E aí outra coisa também, que também já é citado por outras autoras, é essa questão do patriarcado, né, que ele é dito muitas vezes como um traço da cultura indígena, sendo que, na verdade, ele... E aí, voltando na Rita Segato, né, então poderia até existir um patriarcado de baixa intensidade, mas que a colonização acabou potencializando, mas, né, que acabou se isentando a responsabilidade da colonização, dizendo que o patriarcado é uma identidade, um traço da identidade indígena, né, então ela também traz isso, né, que na verdade existe essa isenção, né, e a isenção mesmo, então eu me isento da responsabilidade, né, de que a colonização trouxe esse impacto nas comunidades indígenas, dizendo que é um traço da cultura indígena. Então, me chamou bastante atenção esse texto, e eu quero ler mais coisas, assim, porque eu acho que as gurias trouxeram muitos elementos que até me passaram batido quando eu li, né, então eu quero quero ler de novo, ler os outros textos, até para ver outras questões. Mas parabéns, meninas, acho que vocês trouxeram muitos elementos, assim, que fizeram a gente refletir bastante. Ótimo, Letícia.
que bom quando a gente consegue também criar esse ambiente, assim, né, de querer mais, querer conhecer e querer aprofundar algumas questões, inclusive entender, né, a perspectiva de onde ela está falando, né, que eu acho que são elementos importantes. Não sei se mais alguém levantou a mão aqui que eu não vi, se gostaria de se pronunciar. É o momento agora de a gente ver como reage, né, a essas questões. Ela realmente é uma autora muito instigante, né? Eu vi que tinha um monte de artigo lá no meu país sobre terra, território, defesa do território, que é tudo tema, assim, que me interessa, que tem a ver com a minha pesquisa. Eu, vou deixar isso para ler depois, que agora não dá, mas, assim, preciso voltar e ler mais essa mulher, porque ela fala de muitos temas. E é muito legal, assim, uma perspectiva diferente mesmo, assim. O que tu tá trabalhando, Simone, na tua tese? Não sei. Estou querendo descobrir, mas tem a ver com a retomada da Terra, mas não a retomada da Terra, essa retomada que a gente vê como dentro do movimento indígena, né, dentro a retomada para os Guarani, mas é uma certa tomada de alteridade dessa experiência, da retomada Guarani, por exemplo, para pensar a nossa relação de não indígenas com a Terra, né? Um pouco pensando o fim do mundo, as mudanças climáticas e essa necessidade de todos nós, né, que estamos meio perdidos de conexão com a Terra, assim. Mas é muito tomando a experiência indígena dos povos indígenas como alteridade epistêmica, né, como a Kusikan que vai sugerir. Então, por isso que eu vim para essa disciplina. É bem interessante isso que vocês pontuavam, né, em determinado momento da fala de vocês, e tem muito a ver, eu acho que, com essas relações, né, que a gente vai fazendo com as nossas pesquisas também, como cada uma aqui está olhando também para essas leituras e fazendo links com a sua pesquisa, com as coisas que está trabalhando e reinventando também essa discussão toda na sua própria caminhada. Eu acho que isso é riquíssimo quando a gente consegue fazer esses enlaces. E vocês trouxeram ali em determinado momento da fala de vocês, que depois isso aparece também na Silvia Kusikan, que é a nossa autora, né, a nossa pensadora, que a gente vai trabalhar a semana que vem, essa ideia de que há dentro, né, dessas culturas, entre aspas, que agora a gente tem que botar todas as aspas do mundo, né, indígenas, né, a partir do que a Asnacha vai nos trazer, há chaves, né, há claves aí, como fala, né, o espanhol, emancipatórias, né, ou seja, quando a gente começa a pensar isso seriamente, né, e a gente vai olhar, por exemplo, como essa discussão que vocês trazem da questão que ela salienta da democracia, por exemplo, né, ou todos esses grandes conceitos aí, né, que a gente vai produzindo ocidentalmente, né, sendo produzidos no Ocidente, e aonde nós chegamos com esses conceitos, né, a que planeta nós chegamos, a que condição de vida nós chegamos, né, o que esse cabedal aí, né, todo que o Ocidente produziu a nível de compreensão de mundo, né, de imposição de uma compreensão de mundo, de como deve ser esse mundo, aonde ele nos levou, né, que tipo de relações nós construímos, né, que modelo de sociedade nós construímos. Então, acho que quando a gente vai, e quando ela traz isso, né, para pensar as lutas desses povos indígenas, também eu acho que vai nessa direção que a própria Silvia Kusikan que fala, num diálogo que a Silvia tem, né, com o Boaventura de Souza Santos, né, onde ela vai fazer uma crítica, né, algumas coisas que ele vai trazer, e ela diz o seguinte, olha, o movimento que eu tento pensar e fazer é um movimento de trazer elementos que vêm, né, da cultura aimara, da cultura mirri, né, como a Asnacha vai trazer,
E por que não trazer esses elementos como sendo elementos referenciais para a gente pensar um modelo de sociedade? Né? Por que a gente traz sempre de um mundo referenciado aí, né, branco, cis, europeu, né, patriarcal, ou seja, a gente vai começar burguesa, a gente vai começar a dar nomes, né, a esse mundo, né, quem são esses sujeitos que, na verdade, estão falando, por que não essa simples possibilidade de mudar de referência, né, de trazer elementos que vêm desse outro universo, né, cosmológico, né, cosmogânico, porque traz também outra narrativa do próprio mundo, né, do surgimento e do sentido desse mundo, porque não trazer esses referenciais para a gente pensar modelos de sociedade, modelos de vida, né, como ela fala mesmo nesse tempo da pandemia, né, que ele está, na verdade, acho que a Rose também trouxe isso um pouco na fala dela hoje de manhã, né, a gente está num momento onde a gente precisa se cuidar, né, se cuidar, mas não só cuidar de mim, mas é cuidar desse coletivo. Então, são mínimas questões que partem do indivíduo, quando eu uso uma máscara, ou quando, sei lá, né, uma série de elementos necessários hoje que garante a nossa vida, mas garante a vida do outro. Né? Então, a gente está aí num tempo onde se coloca tão em relevo a importância do comunitário, e que esses coletivos indígenas já vêm falando há muito tempo, né? Não só falando, mas vivendo, né? Há muito tempo, né? Não somente os coletivos indígenas, né? Mas a gente vai pensar toda a história do povo negro, né? Do coletivo, do sentido do coletivo. Então, a gente vai perceber que aquilo que se tentou, de alguma maneira, violentamente apagar, hoje retoma como a nossa possibilidade de sobreviver nesse planeta. Porque se a gente não resgatar o sentido do comunitário, né, e desse comunitário, né, que eu acho que também o Bauman tem um livro muito interessante, que é a Comunidade, né, um livro pequenininho, onde ele vai falar um pouco da história da comunidade. E ele vai dizer assim, ele vai fazer essa pergunta, né? Quando que a gente vai perder a ideia, né? Substituir a ideia de comunidade por a ideia de sociedade, né? E o que essa passagem ela significa, né? Em todos os sentidos, político, econômico, né? E, enfim, nós desaparecemos dentro disso. Né? Aí vem a sutileza escancarada da Nasha quando ela fala, nós quem? Nos outros é quem, né? Quando o Michi vai falar nos outros e diferencia a um nos outros, que é o título do texto dela, né? Eu também não me pergunta, Simone, como se pronuncia, né? Etis e atom, né? Etis como o nos outros que exclui o ouvinte, né? E atom como nos outros que inclui o ouvinte. Nos outros, então, cara pálida, para a gente dizer, né? Quem é o nos outros? Quem é o nós? Né? Quem é que está excluído? Quem é que está incluído dentro desse processo? Então, acho que ela traz questões realmente que são muito instigantes para a gente pensar o nosso tempo agora, né? O que a gente está vivendo hoje, nesse momento. Essas coisas que tu fala, assim, a minha cabeça ficou pipocando, assim, porque as coisas que eu estou tentando pensar, assim, né, para a tese, que é justamente isso que a gente tentou exterminar e que agora vem, né, tá aí para nos salvar, assim, né, que é a possibilidade de outras referências, né, não um modelo que vai nos salvar, mas justamente a possibilidade de outras referências, assim, e aí quando tu fala, né, nas chaves emancipatórias que estão presentes nessas tradições, né, que ela vai falar, chaves emancipatórias que estão presentes não só para eles, mas para nós, assim, né, essa possibilidade de ver o mundo de outras formas ou ver outros mundos, né, e não necessariamente ficar imaginando mundos a partir de mundos imaginários, quando já existem outros mundos que já existem, só que a gente
negou porque a gente partiu de um só, né? Então, essa ideia de que um outro mundo é possível, como se a gente tivesse um ruim para trocar por um bom, como se aqui agora já não existissem uma infinidade de mundos, né? Eu me lembrei do Krenak falando no Roda Viva, assim, né? De que a ideia de um outro mundo é possível, tinha para ele uma outra perspectiva, né? É possível porque eu sei que é possível, porque eu conheço, porque eu vivo, porque eu faço parte desse outro mundo, ele já está aqui. Então, isso eu acho maravilhoso, assim, né? O quanto essa perspectiva de uma história única nos colocou numa ideia de um único mundo e nos limitou, pobre de nós, né? Que ficamos presos a uma única perspectiva também, assim, né? Eu convivo aqui bastante com os guaranis onde eu vivo, assim, fico pensando que perda, né? Desse modo de vida, essa ideia, assim, né? Que eu fui construída, assim, né? Agora, para onde que a gente vai com isso que não é se apropriar do saber do outro, mas é bom, o desafio que nos toca, né? De variação desse nosso mundo, assim, né? De diversificação, assim, né? Acho que um pouco, assim, eu pego como referência Viveiros de Castro, Adanovski, nessas discussões do fim do mundo, onde eles trazem o quanto a gente precisa aprender com esses povos que vivenciam o fim do mundo há tanto tempo, assim, né? Então, já não tem mais como a gente não olhar, porque... E aí, como o Krenak falou, né? A gente não vai mudar porque a gente se tornou melhor, mas porque as coisas se tornaram piores, né? Que é o que ele colocou no Roda Viva. Maravilha. Aliás, maravilhosa a fala do Krenak no Roda Viva, né? Para quem perdeu, vale a pena assistir, está disponível ali. Sempre é bom escutar, né? Krenak, acho que é uma inspiração, assim, para a gente viver, continuar vivendo, né? Naquele mesmo dia, 19 de abril, depois mudando de canal, tarde da noite deu, né, as Vozes da Terra, né, eu acho que foi o nome, que também foi um especial aí, né, feito pela Globo, com os indígenas dirigindo esse especial. Então foi muito interessante, tivemos aí a presença do nosso Caigangue, Bruno, doutor, estava presente falando, foi o nosso primeiro doutor, né, indígena da universidade. Mas não sei se alguém gostaria de falar, para a gente não monopolizar aqui. As questões ficaram ressoando, eu acho, né, na cabeça aí de vocês. É isso. Interessante isso, né? Ela tem, em determinado momento, lá no início do texto dela, esse texto de referência aqui, ela vai falando dessa questão da oralidade, que os espaços nunca são espaços vazios, né? Na verdade, isso que a gente está dizendo, fica um silêncio, não é um espaço vazio, né? Se torna vazio na escrita, parece, né? Quando tu transforma essa oralidade na escrita, mas sempre há uma respiração, sempre há, né, todo um movimento que está acontecendo quando a gente está em silêncio também. Então, a oralidade, ela se dá ali. A oralidade não é somente aquilo que eu falo, mas é como o meu corpo se movimenta, é como eu respiro, é como eu sonho e imagino. E ela vai dizer, nós vivemos, sim, um tempo onde a própria imaginação foi colonizada. Nós vamos perdendo a capacidade de imaginar. Ela foi tão forte, tão severa, tão brutal, né, que ela nos impede de imaginar. Então, eu acho que a gente já está ultrapassando aqui o nosso tempo, né? Não sei se vocês querem ainda falar alguma coisa, dizer uma última coisa que ainda faltou. É isso. Acho que o nosso silêncio está dizendo muita coisa, prof.
microfone tá funcionando. É verdade. Nicole? Tá funcionando. Oi, prof. Eu só queria falar sobre a minha mudança de debate, né? Eu tinha me inscrito para o texto da Sônia, só que no dia a gente vai estar em função aqui no colégio, e aí eu conversei com a prof, e ela me sugeriu mudar para o texto da Eliane Potiguara, no dia 19. Daí queria conversar com vocês, ver se vocês concordam, pode ser? Quem vai trabalhar o texto da Eliane me aceita? Isso, Nicole, a gente trouxe isso bem no início, mas acho que as gurias não estavam aí também, a Mariana e a Darlene. Eu não estava, né? eu entrei depois. Então, só para vocês ficarem em contato, tá, Darlene? Eu vi que a Darlene está aí, a Mariana está aí, para vocês ficarem em contato com a Nicole e já começar a se encontrar aí de alguma maneira, né? No encontro que vem a Tanise e Isael, tudo ok, Tanise e Isael, para o encontro que vem. Eu não sei se eu deixei de falar alguém que está junto com vocês, eu tinha anotado vocês dois ali, né? E a Sônia Guajajara, que eu acho que tem algumas indecisões, é a Rose. Oia, o Oia, tem que aprender a falar o nome dele. O Oia, que acho que está confirmado, e aí a gente tem que confirmar a Jennifer, se ela vai estar. Tá, Rose, mas a gente pode conversar ali pelo WhatsApp, tá? Ok? Gurias e gurizes, vamos começar a produzir nosso material colaborativo, comunitário, coletivo. Luz dá o pontapé lá inicial, abre o documento, vamos selecionar nossas frases, já vamos começar a disparar a escrita. Caio, tu começou, agora vai assumir isso aí, viu? Começar a construir essa escrita, a Guadalupe e a Lolita já vão olhar, já vão começar a imaginar aí, já estou pirando aqui, imaginar roteiro, e conforme for, se houver necessidade, a gente pode marcar um encontro aqui nosso para a gente confeccionar isso. Caio, também fala com teu amigo, né, para a gente ver a questão da edição, fazer um material muito bonito, que eu tenho certeza que vai ficar, com as vozes de todo mundo, com as cores, né, com os desenhos, com a perspectiva, né, esse mosaico, né, mostrando que é possível a gente viver, conviver. O bem viver tem esse sentido, né, mais do que viver, é conviver, né, e aprender muito uns com os outros. Então, obrigada pela tarde de hoje, né? Rossana e Simone arrasaram, foi muito legal as coisas que vocês trouxeram e vamos fazer, certamente, continuar pensando. Um grande beijo, até semana que vem.